comunidades tradicionais são, na verdade, as comunidades que guardam o maior conhecimento tradicional da nossa cultura, né? Eu as vejo assim, são os nossos guardiões das nossas memórias, dessas memórias mais antigas, mais ancestrais, assim, que nem os negros, né, com os quilombolas, os caiçaras na questão da pesca e tudo. E existem outras comunidades tradicionais pelo Brasil afora, né? No sul existem várias comunidades também que são de culturas que vieram, né, poloneses, alemães, não sei o quê, que ainda mantêm as suas culturas tradicionais e que, de certa forma, foram também absorvidas pelo povo brasileiro. Então, também são comunidades tradicionais que precisam ser preservadas. No norte tem as quebradeiras de coco de Babaçu. Então, todo esse povo faz parte da comunidade tradicional e eles sempre precisam ser realmente, a cultura deles, o que eles trazem, o conhecimento precisa ser preservado, precisa ser garantida a continuidade desse conhecimento, passado de geração em geração. Eles formaram, né, esse mix, na verdade, né, de culturas e de conhecimentos que fazem parte, que o povo brasileiro, né, a nação brasileira se ergueu nessa base desses conhecimentos, né? Não foram através de festas de Halloween, não tenho nada contra as festas de Halloween, mas não foram não é essa a nossa matriz de conhecimento. O nosso conhecimento é realmente as nossas lendas, né, do Saci Pererê, que já está se perdendo, a mula sem cabeça, enfim, todas essas... A Yara, enfim, todas as lendas que são brasileiras. Então, esses conhecimentos que realmente fazem a base do nosso povo, da nossa cultura. A importância é a nossa própria história, né? Eu acho que a gente, como já falo, né, a gente tem que conhecer a nossa história para saber do nosso futuro. Então, se a gente não tiver, se a gente negar essa nossa história, a gente não vai ter futuro, né? E o fato deles preservarem porque quando eles preservam, não preservam somente o conhecimento, eles preservam o território também, né? A área onde eles habitam. Então, se o Brasil ainda tem áreas maravilhosas como essas que a gente está hoje aqui, e inclusive a Amazônia, o que resta da Amazônia, é porque existe muita comunidade tradicional ali que está ajudando a preservar. Eu acho que, né, nós estamos num momento do planeta, né, que ele traduz muito isso, porque, né, a gente está vendo aí questões como a falta d'água, né, a contaminação dos rios, a produção dos alimentos que, né, usando muita química, e nós, populações tradicionais, somos o oposto, estamos na contramão desse modelo de desenvolvimento do planeta que a gente sabe que não está dando certo, né? Nós somos a contramão no caminho da mão da sustentabilidade, né? Da valorização da biodiversidade, do meio ambiente, e às vezes as pessoas e as instituições nos confundem nesse contexto. E isso para a gente é muito claro, nós estamos na mão correta, principalmente sobre a questão ambiental, que acho que tem que ser revisto urgente para o planeta nesse momento que estamos passando. Eu acho que é o debate que tem que ser urgente, né? Embora tenha muitas resistências em vários setores da sociedade, mas esse debate ele é fundamental para a continuação de um Brasil mais justo, mais igualitário, né? Porque esse modelo que está aí, que o Brasil adota como modelo de desenvolvimento, para a gente ele é falido, e esse debate ele é urgentíssimo.
Hoje a gente mora, tem bastante mata ainda, que é bastante preservado, porque a gente faz um uso consciente, na verdade. Antes de ter unidade de conservação, a gente já usava, né, tirava só o que era necessário. A canoa, por exemplo, geralmente era uma madeira que já estava caída, dificilmente era cortado. Tem a questão da lua também, para saber qual é o momento certo para poder cortar aquela madeira. A construção era feita de pau a pique, que era só o barro, o bambu, o cipó, a amarração feita com cipó. Então, é isso que eu acho que tem que para contribuir, que é esse uso sustentável que as comunidades tradicionais fazem, né, do lugar que a gente tem, respeitando a natureza também, né? A gente pesca o necessário para a gente sobreviver e ainda vende um pouquinho, né? E antigamente era assim, as comunidades tradicionais, elas faziam uma troca com a cidade, elas caminhavam o dia inteiro até chegar na cidade, levavam o peixe seco, porque não tinha a geladeira, né? Então a técnica para conservar o peixe era deixar secando no sol à base do sal grosso. Então esse era o peixe seco que ficava conservado bastante tempo. Aí levava para a cidade para trocar por carne seca, por exemplo, que era uma coisa que a gente já não tinha na nossa, né? Aí levava as coisas para trocar, verdura, banana, farinha de mandioca, que também é uma coisa que acontece nas nossas comunidades, né? Eu vejo assim também da questão de como preservar, né? Porque hoje eu estou numa discussão de mudança climática, né, em Brasília, né? Que eu vejo também hoje é que todas as áreas que está ainda preservando é na aldeia indígena, que eu vejo isso também, que as comunidades tradicionais que está preservando e contribuindo com o Brasil, que hoje também é todo desmatado, mas ainda existe na Mata Atlântica, que é importante, a biodiversidade está preservada ainda, né? Na aldeia indígena e conservação ambiental, que ajuda também a gente preservar. O nosso quilombo não agride o território, não agride a terra, nós preservamos muitas, essa preocupação já existe muito, nosso antepassado já tinha, e nós hoje temos também essa preocupação de preservar o meio ambiente. Isso aí a gente trabalha muito em cima disso aí. Muito importante para nós, para nossa sobrevivência, para os nossos que futuramente, né, nossos netos, bisnetos, e vão depois usufruir, né, dessa prática de preservar o meio ambiente. Como essas comunidades, elas vivem daquele território, os recursos naturais que compõem aquele território, aquela área onde eles vivem, é dali que eles tiram o sustento deles. Então, eles são assim imprescindíveis, eles fazem parte da cadeia daquele território. Eles são parte do bioma. O bioma vai existir sem eles? Vai, se não destruírem, mas eles conservam aquilo, porque eles sabem manejar o bioma, eles não destroem, eles não derrubam uma árvore porque tem que construir uma casa. Não é assim que eles funcionam, né? Eles nem poluem um rio, não jogam lixo no rio, porque daquele rio eles tiram o alimento deles, né? Então eles são essenciais para a biodiversidade, para a preservação, para a sustentabilidade do território, do país. Eles são imprescindíveis, sem dúvida. Todo o nosso jeito de produção foi basicamente na produção familiar, né? Nossos avós plantavam, toda a família lá trabalhava, todos eles, toda a lavoura, tudo plantava. Só ia no armazém para comprar querosene e sabão só. O resto é tudo produzido, né? E toda a produção ia para a cidade no lombo de burro, de cavalo, tá? E aí foi assim muitos anos. Aí só terminou quando começou a aparecer as empresas, as indústrias. Começou a aparecer, aí eles abandonaram um pouco para trabalhar, né, de carteira assinada, ter uma renda nesse sentido. Então, perdeu muito essa parte da agricultura. Mas tem lá, a gente está plantando ainda tomate, ou tem plantação de cana, faço rapadura, tá? Melado, rapadura, a gente está produzindo lá. Tá? Mas aí plantava milho, feijão, arroz, essas coisas, a gente não planta não, só planta mesmo legume, abóbora. Tá?
Isso que agora nós estamos produzindo no quilombo, agora lá é isso. E cria boi também, né? A gente cria boi também, tira leite. Então a nossa atividade no quilombo é é assim. Quilombo do Campinho é uma comunidade que está a 13 quilômetros do Centro Histórico de Paraty, né, dentro da APA Cairuçu, que é a unidade de conservação de uso sustentável, e lá tem cerca de 120 famílias, 450, 500 pessoas, né? Lá teve uma relação, e tem, muito direta com a terra, que é a relação de todas ou quase todas as comunidades quilombolas no Brasil, né? Então a gente tinha uma agricultura muito forte, de subsistência, até que tiveram outras intervenções, né, no território para implemento de um turismo de massa ou um turismo de condomínios, de especulação imobiliária. Isso mudou um pouco a atividade econômica, né, já que a atividade econômica da região é baseada no turismo, né? Então a gente hoje trabalhamos com turismo cultural de base comunitária, onde as ações elas são integradas, né? Porque o turismo cultural de base comunitária traz esse aspecto do artesanato, manifestações culturais, agricultura, gastronomia. Então, o nosso projeto ele tem o eixo do turismo para alavancar as outras atividades econômicas integradas no mesmo contexto. Nossa forma de viver ali dentro da aldeia, nossa produção é só a questão da artesanato, né? Que nós não temos área para plantio, né? Que é tudo areia e a serra, não tem como plantar, então a gente só vive de artesanato, né? Que é o nosso recurso, né? Eu represento uma comunidade caiçara da Praia do Sono, do município de Paraty. É uma comunidade que antigamente vivia da pesca, da agricultura de subsistência e criação de animais também, né? E na década de 60 apareceu um grileiro que falsificou um documento dizendo que a posse da terra era dele e queria colocar as pessoas para fora, né, as pessoas da comunidade. Então ele usou algumas estratégias assim, levou búfalo para lá para a comunidade, que comeu toda a roça das pessoas que trabalhavam com agricultura e tudo para dificultar a vida mesmo das pessoas, para que elas se sentissem pressionadas para sair do lugar, né? Então, assim, foi uma batalha muito difícil contra esse grileiro. Até hoje a gente tem na justiça lá pendente, que ainda não foi resolvida essa história, né? Como ele tem um documento e as comunidades caiçaras não têm documentação de terra, na verdade a gente faz uso daquela terra, mas não tem nenhum comprovante, assim, né, de que aquela terra é nossa, não tem nada no nosso nome. E como essa pessoa, o Gibrail, que é o grileiro, ele tinha um documento falsificado, então ficou muito difícil de comprovar isso, né?
Então essa luta contra o Gibrail hoje, ele já é falecido, mas ainda tem uma pendência assim, que está na justiça. A gente ainda não tem o título da terra nosso, mas a gente ainda faz uso dessa terra. E também na década de 60 para 70 surgiu um condomínio de luxo, que é o condomínio de Laranjeiras, é um dos maiores condomínios da América Latina, que também foi ocupando uma área que era também comunidade caiçara, que era vizinha da nossa, que tem um pouco mais de acessibilidade, porque a Praia do Sono, na verdade, você só chega por trilha ou por barco, não é tão acessível. E aí esse condomínio se instalou do nosso lado, nosso vizinho, também dificultando a nossa vida, porque eles pegaram a parte do mar toda, a parte que a gente utilizava para passagem de canoa, para descarregar peixe, para poder vender na cidade. Então eles começaram a dificultar isso, né? Hoje em dia não deixa a gente passar com material de construção por dentro do condomínio, né? Porque a gente usa ainda essa passagem do condomínio. Eles colocaram uma Kombi, né, para dizer que deixa a gente passar, mas na verdade a gente fica lá dentro como se fosse uns bichinhos do zoológico, sabe? Que fica para passar dentro do condomínio, a gente não pode passar a pé. Então eles colocam a gente dentro de uma Kombi para poder atravessar, chegar lá na marina e sair pelo mar para chegar na comunidade. Então, para eles, esteticamente ficaria feio, né? A gente descarregar peixe ali, a gente passar com material de construção por ali, ou até mesmo caiçara passar descalço, de chapéu de palha, por dentro de um condomínio de luxo, né? Então, é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje também é o condomínio. E uma outra coisa é que as comunidades tradicionais caiçaras do nosso município, da Reserva Ecológica da Joatinga, que é onde a gente está situado hoje, que é uma área de conservação ambiental, né? E, assim, hoje, as nossas comunidades caiçaras, não só lá em Paraty, também em Ubatuba, em São Paulo, mais para lá de Cananéia, são áreas bastante conservadas, né? Tem bastante mata, tem floresta, tem mata atlântica preservada, porque, na verdade, as comunidades tradicionais é que preservaram até hoje. Né? Então, as unidades de conservação, elas crescem o olho em cima do que já está preservado para dizer que eles estão preservando. E aí, o que causa de impacto com essas comunidades? Né? Porque essas unidades de conservação chegam querendo tomar conta e muitas vezes fica restringindo o nosso uso da mata. Por exemplo, os caiçaras, eles precisam tirar madeira do mato para poder fazer uma canoa, né? Que dali eles vão pescar para poder alimentar a família. Precisa fazer uma roça de mandioca. Então, para eles também, esteticamente, isso é feio, né? E tirar uma madeira da árvore, por exemplo, da mata também não é legal, isso para as unidades de conservação. Então, tem dificultado muito a nossa vida, porque muita coisa a gente deixou de fazer por causa disso, né? É importante esse debate nacional, porque a cultura brasileira tem que ter divulgada, né? Que é as culturas tradicionais dos povos e juntamente com os brasileiros, né? Que é a cultura mais rica que a gente tem, né? O povo indígena, caiçara, quilombola e outros povos, né? Que é importante ter esse debate para divulgar a cultura, né, brasileira, né? E hoje também que para ter uma cultura preservada, a gente precisa garantia de nossas terras, né? Sei que esse debate envolve tudo isso, né? Que é importante a gente discute mais a questão da terra, né? Que tem que ter garantia das nossas terras e garantir espaço para manter a nossa cultura, porque eu sempre falo da educação e saúde, né? Que é onde não tem garantia da área de ter preservação, e aí a gente não tem saúde nem educação, né? Tem que ter principalmente a garantia das nossas terras. Nosso desafio é isso, é o título da terra, né? E retirar aqueles não quilombolas de dentro. É um desafio né, complicado, mas a nossa luta tudo aquilo que acontece ao ocupante não quilombola atrapalha muito, né? É muito para a gente, é muito, como vou dizer, não, atrapalha o modo de a gente viver. É a mesma coisa você estar dentro de casa, chega uma pessoa estranha na sua casa, é a mesma coisa. A gente não fica tranquilo, incomodado com aquela situação. Mas nós, se Deus quiser, nós vamos
vencer essa parte, né? Essa parte para nós é muito importante, inclusive o título da terra. Nós vamos lutar por título da terra lá. Isso aí é a nossa bandeira, a gente segura a nossa bandeira. Essa bandeira nossos antepassados eles já vinham nesse sentido, né? Regularizar as terras. Mas por que não conseguia? Porque não tinha recurso, né? Hoje melhorou muito, nós estamos a Constituição que deu esse direito para os negros, das terras dos negros, hoje nós estamos, né? Nós estamos com a faca, né? Dizer, com a faca e o queijo na mão, né? Isso. Antes não tinha essa oportunidade, mas hoje nós temos essa oportunidade de regularização do território. Para os caiçaras, principalmente, a gente tem buscado muito reconhecimento pelo governo, porque os indígenas hoje eles têm a FUNAI, né, que está ali protegendo. Também não atua da forma que a gente gostaria, que os tradicionais gostariam, mas tem uma certa garantia, por exemplo, do território. Território indígena, ninguém vai tomar dos indígenas. Tem a Fundação Palmares do Quilombo, né, tem a titulação de terra dos quilombos. Então, se o quilombo é reconhecido pela Fundação Palmares, ninguém vai tomar aquela terra do quilombo. Agora os caiçaras não, a gente não tem nenhum reconhecimento, não tem nenhuma fundação, nenhum órgão que proteja os caiçaras, a não ser que seja as unidades de conservação que usa esse discurso também de proteção, que na verdade não tem. Então, assim, a gente busca muito esse reconhecimento para a gente não sair do nosso território, né? Porque, por exemplo, lá na Praia do Sono tem o condomínio de Laranjeiras que força também a barra para que a gente saia, porque a intenção deles é ter aquela área toda para eles, né? Quem não quer morar na praia, ter uma cachoeira perto, né? Então a gente precisa ter a garantia das nossas terras, dos caiçaras, para a gente continuar a fazer farinha, para a gente continuar a fazer canoa, né? Tem que ter esse reconhecimento das nossas práticas tradicionais, para a gente não perder isso, porque mais para frente, se a gente perde, os caiçaras vão ficar esquecidos, né? Poucas pessoas vão lembrar que existiram os caiçaras. As políticas públicas de apoio, elas são importantes, né? Mas entre existir a política e ela ser implementada tem um caminho, né? E esse caminho, muitas das vezes, de tanto construir a política quanto implementá-la, ela está muito mais na organização do movimento social do que propriamente governo e a estrutura governamental. Então a gente tem um papel fundamental nisso, que é não só ajudar a criar, mas como ajudar a implementar, né? E buscar esses espaços dentro das instituições governamentais, que não está sendo fácil. E questão de política pública também, nas comunidades tradicionais, a gente quase não tem escola. As comunidades que têm escola só vão até o 4º ano, que hoje é o 5º ano, na verdade, que é a 4ª série. Então, para dar continuidade no estudo, as crianças têm que sair da comunidade para ir para a cidade, o que também dificulta porque as crianças não se adaptam à cidade. E como as comunidades são muito afastadas, é de difícil acesso, então não tem como ir todos os dias para a escola e voltar. Então, está aí mais uma coisa que prejudica, né, que não tem política pública, não tem saneamento, não tem luz nas comunidades. Hoje a nossa comunidade, a Praia do Sono, é a primeira comunidade ali da Reserva Ecológica da Joatinga que tem luz, que a gente conseguiu em 2009, no final de 2009 chegou a luz na nossa comunidade e agora está sendo levado para outras que ainda também não é o suficiente, né? Nós somos, né, do grupo que contribuiu muito, né, que a população quilombola é a raiz da população afro-brasileira. Então, né,
Muitas questões da nossa cultura contribuem até os dias de hoje, né, em vários aspectos, seja na música, na gastronomia, na língua, tem uma influência africana, né, e isso, a gente fica feliz disso, fazer parte da formação da cultura do Brasil como um todo. Hoje a gente vê a nossa cultura que ainda assim não mostraram ainda, né, que a nossa cultura é a realidade dos povos brasileiros, né, que é a cultura indígena, né. Na verdade, é a cultura indígena que faz parte da cultura brasileira. Seria importante divulgar mais a nossa cultura, né, que já faz parte da cultura brasileira, originário, né. Os modos, né, de viver, né, as criações, né, que a rapadura, como foi velado no nosso passado, né, fazer rapadura, que o negro já fazia isso. E a capoeira, o jogo de pau, né, quer dizer, o samba, então contribui muito, né, você sabe que o carnaval é de negro, só que ainda não foi, a mídia não consegue mostrar isso para a sociedade não, que o samba é negro. Mas a contribuição do negro é muito importante nesse sentido, tá? Mostrou muito conhecimento nessa área, né, da cultura. A cultura africana no Brasil, acho que foi muito, né, além da mão de obra escrava, né, e culturalmente foi sendo muito importante. É uma luta, né? Eles se unem para lutar contra um sistema que está aí querendo expulsá-los dos seus territórios. E eu acho importante, mais do que até que nem o Fórum de Comunidades Tradicionais que compareceu aqui, mas essa troca de comunidades de vários locais, que nem a gente teve aqui, Areal, Petrópolis, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis. E foi uma troca, eles conversaram, eles trocaram, eles se reconheceram nas lutas, né? Porque o quilombo aqui do Tapera é um quilombo que se auto-reconheceu como quilombo recentemente. Então, eles se percebem, eles têm essa necessidade de se reconhecerem com outras unidades quilombolas. E eles têm a raiz comum, né? A história os faz um povo único, né? Muita coisa que a gente perde, a gente consegue ver que os indígenas ainda fazem, né? Muita coisa que o caiçara deixou de fazer, às vezes a gente aprende com quilombola, né? Antigamente era feito muito esse passeio, assim, a saída das comunidades, né? Essas trocas, a gente trocava produto. Antigamente uma comunidade sabia fazer o cesto, mas a gente não sabia fazer a alça do cesto, então a gente levava esse cesto até uma outra comunidade que fizesse a alça do cesto para a gente, então era uma troca entre eles, né? A gente faz a rede, não sei, o quilombola eu não tenho certeza se ele sabe fazer uma rede de pesca, o caiçara pode ensinar ele também, né? E tem a farinha de mandioca, que é uma coisa comum, que reúne essas 3 etnias que fazem também, né? Essa troca, né, entre as populações tradicionais já existiam, né, historicamente. Eu acho que o que a gente faz hoje é reafirmar isso cada vez mais, né, dentro de uma realidade que precisamos falar disso no dia a dia, né, que isso contamine a sociedade no Brasil e no mundo, porque é preciso se falar dessas questões das populações tradicionais, nos valores, né, na questão ambiental, na questão social, e aí nisso nós sabemos onde nós queremos chegar. Além de muitas coisas, tem informação e cultura, né? O que eles têm, a gente pode estar ajudando. O que nós temos, pode estar ajudando eles, né? O que eles não perderam, a gente pode estar complementando. E o que a gente não tem, a gente pode estar passando. Se a gente tem, pode estar passando para eles também. Mas nessa parte aí é muito importante o conhecimento. Né? De um passar para o outro, assim, é muito importante. Na nossa região, na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro e norte de São Paulo, a gente
fez uma organização, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais, né, que reúne os caiçaras, os indígenas e os quilombolas de Angra, do município de Angra, de Paraty e de Ubatuba, que já é de São Paulo, né? Então, as nossas lutas, assim, pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, a gente ganhou muito reconhecimento. O Fórum, ele é muito respeitado também, né? A gente consegue garantir bastante coisa através do Fórum, porque é uma fortaleza ter as 3 etnias juntas, lutando juntos, né? Mas mesmo assim, os quilombolas têm a CONAC, que é a Comissão Nacional dos Quilombolas, os indígenas têm o movimento dos indígenas e os caiçaras ainda estavam fragilizados, não tinham movimento, né? E recentemente, em outubro, dia 18 de outubro desse ano, a gente formou a Comissão Nacional dos Caiçaras, que reuniu caiçara do Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, reuniu muitos caiçaras e a gente já vinha conversando essa questão porque a nossa luta é igual, né? Todos sofrem com unidade de conservação, todos sofrem com os grileiros. Então a gente resolveu fazer esse movimento dos caiçaras, né? Mas ali na nossa região a gente tem o fórum mais amplo nacional, a gente tem agora a Coordenação Nacional dos Caiçaras. Campanha, né, Preservar é Resistir, é uma campanha do Fórum de Comunidades Tradicionais em defesa dos territórios tradicionais, né? Porque a gente falou aqui que os indígenas e os quilombolas têm garantia de terra, mas também tem conflitos, né? Muitas vezes eles acabam saindo da terra deles por causa desses conflitos. Então a gente quer garantia de terra para essas comunidades e o Fórum ele lançou essa campanha em Paraty, né? Sem muito apoio da prefeitura. A gente lançou em Ubatuba, que já foi bem diferente, a prefeitura super apoiou o lançamento da campanha, fez uma moção de apoio também para as comunidades tradicionais, que foi bem legal. A gente lançou em Angra também, que são os 3 municípios que fazem parte do fórum. E agora a gente está vindo lançar aqui e vai ter o lançamento também em Cunha. E a importância desse lançamento dessa campanha é para que as outras pessoas que não têm esse contato e esse acesso a essas comunidades tradicionais, que não sabem o nosso modo de vida, a nossa luta, eles podem conhecer através dessa campanha, né? E as pessoas aderindo à campanha também, a gente consegue ficar mais forte, porque a gente vai começar a ter apoio das pessoas de fora. Porque só a gente lá dentro, a gente tem sim uma fortaleza, mas é mais forte quando outras pessoas apoiam junto, né?